Bom, amados, a, a experiência que eu tive é eu pude ser levado ao céu. No momento, então, eu não tinha entendido por que que eu tava indo pro céu. Mas ao mesmo tempo eu estava feliz e assim, muito feliz, né? Sem diálogo a contar isso. E aí, de repente que eu chego no céu, eu tava tipo numa rua só que plano, porque as ruas lá são tudo de ouro, né? E eu tava num lugar todo plano, não tinha mato não, nada, só ouro, bem plano. E aí eu tava com o meu anjo. E aí eu senti alguém dar um toque-toque no meu ombro. E que eu olho pro lado, eu vi um homem. E eu não sabia quem era aquele homem. E ele falou assim, a paz do Senhor vaza. Desse mesmo jeito ele falou, a paz do Senhor vaza. Eu, a paz. E eu ia falar que quem era ele, só que aí o anjo me pegou e aí ele me mostrou uma foto dele, ele na terra antes dele morrer, sendo que eu nem conhecia ele, não sei nem quem ele é. Eu vim saber agora, depois que eu voltei da experiência, minha mãe me mostrou quem era ele. E aí o anjo me mostrou aquela foto dele, como ele era, eu vi ele um senhor, e ele tava até numa cadeira de roda. E ele é bem senhorzinho meio branquinho, de cabelo branco, e ele era meio branco também. E aí depois ele falou assim, o anjo falou assim, esse homem da foto é esse homem que você está vendo à sua frente. E ele falou, torne-se a falar com ele. E aí ele falou, jovem, você é da Shalom, não é? Eu falei, sim, sou. Ele falou, vocês estão sendo muito falados aqui no reino do céu. Meu pai está se agradando muito de vocês e de você também, meu jovem. Eu falei, que alegria, moço. Fiquei muito feliz. E saber que ele tava falando aquilo, né? Porque e a gente ser falado no céu, acho que é uma sensação muito boa, né? Que eu não ligo em ser falado por pessoas na terra, eu não ligo em ser falado por aí sobre mim. Não ligo, não ligo, no mínima atenção. Agora ser falado no céu é uma coisa assim que não tem nada igual, entendeu? Uma coisa assim sobrenatural, uma coisa tão linda de saber, entende? E aí, depois que eu vi esse homem, falei essas simples coisas com ele, de repente eu sumi de lá. E já fui pra um lugar que ficou todo branco, não tinha chão nem nada, era tipo fumaça, entendeu? Só que era muito branco e tudo brilhoso. E aí o anjo falou pra mim que aquele homem, aí ele falou, ele perguntou se eu realmente não conhecia. Eu falei que não. Aí ele falou, vou te mostrar o nome dele. E aí eu tornei a ver ele lá do jeito que ele tava, só que dessa vez ele não tava me vendo. E ele me mostrou que na túnica que ele tava usando tava escrito o nome, tava escrito, eu não sei pronunciar se é David ou Davi, tava escrito D-A-V-I-D. Não sei se é David, David ou Davi. Eu não sei, tava escrito isso, David, e depois Miranda, do lado. E aí eu voltei lá com o anjo. Ele falou, você leu? Eu li. O que tava escrito? Eu falei, David Miranda, eu acho que é Davi. Aí ele falou assim, é Davi. Aí eu tá. E aí ele falou, esse homem, ele foi como os seus pais. E como vocês estão sendo agora, ele foi antes. Só que ele foi um dos primeiros a fazer isso. E ele foi um grande doutrinador no Brasil. Ele foi um dos patriarcas a mostrar a doutrina, a pregar a doutrina. Entendeu? E ele falou, o anjo falou que ele teve muitas quedas no final da carreira dele, que era pra ele ir pro inferno. Mas nos últimos dias, preste bem atenção, nos últimos dias de vida dele, já antes dele morrer, o anjo falou que ele se arrependeu e ele pôde, e o Senhor aceitou o perdão dele e o arrependimento dele, porque o pecado dele era de nível mundial, era para ser falado de nível mundial, entendeu?
E aí o anjo falou que ele se arrependeu, se aceitou o perdão dele, e nos últimos dias da vida dele ele viveu em santidade. E na morte dele ele foi morar no peito do Senhor. E hoje ele mora lá no céu. Porque nos últimos dias da vida dele deu tempo de ele se arrepender e viver em santidade até o dia da hora dele. E ele foi morar lá. E aí depois ele me mostrou umas imagens de umas igrejas. E eu via diversas imagens. E na placa eu via tipo um vaso com foguinho em cima e um arco-íris do lado. E as igrejas quase todas eram toda branca e a parte de baixo era listrada e era verde. Outras eram toda verde e embaixo listrado com branco. E até então eu tava confundindo, dizendo que era Assembleia de Deus, pois não tava escrito o nome. Só que aí o anjo falou que ele tinha sido o fundador da Deus e Amor no Brasil. E aí eu fiquei feliz em saber, né? E aí ele falou que ele que pôde apresentar a doutrina da Deus e Amor e da Deus e Amor se espalhar à Assembleia. E aí depois que ele morreu, hoje me mostrou um outro moço. O nome dele era Marcelo. Eu acho que era Marcelo Miranda. Ele falou que depois que o Davi Miranda morreu, esse Marcelo Miranda tava tentando embaraçar a doutrina. E aí ele falou que esse Marcelo estava embaraçando a doutrina que ele tinha deixado antes de morrer. E eu falei, como assim? E ele me mostrou mais fotos. E aí eu pude ver uma cena de uma mulher. A princípio ela estava de um saião vestido de crente, um saião que não estava colado, uma camisa de manga comprida, sem decote, sem detalhe, nada, normal. Tipo, doutrina mesmo. E o cabelo dela era bem grande, longo. Só que eu olho pro pé dela, ela tava de salto alto. E que eu olho as unhas dela, estavam pintadas. E depois ele me mostrou um homem levita, ele estava tocando. E aí eu olhei, ele tava de calça social, doutrina. E aí ele tava de camisa social e um terno por cima. E eu olhei, aparentemente tava na doutrina, mas que aí eu olho mais pra cima, ele tava de cabelo na moda, digo assim, cheio de listras. E aí ele tava usando um relógio de ouro. De ouro não, né? Que é tudo bijuteria, forma de falar. Um relógio dourado, chama bastante atenção, e um cordão grosso e grande, dourado. E um sapato da Nike. E aí depois o anjo falou, tá vendo? O céu não se agrada, isso não é doutrina. Esse homem tá tentando misturar as coisas. E o Senhor não se agrada, meu pai não está se agradando dessa doutrina que ele está misturando. E a ira dele vai descer nesse moço. E aí, depois que eu vi isso, eu continuei sem entender. Mas, ao mesmo tempo, eu pude entender e saber quem eram aquelas pessoas. Mas eu não entendia por que eu tava, tipo, vendo e ouvindo tudo aquilo, sendo que eu não conhecia eles. E aí o anjo falou que eu tinha que passar isso para a igreja, que eu tinha que falar isso no microfone para a igreja, porque aquilo ali ia edificar a vida de muitos e tirar a dúvida de muitos. Eu falei, senhor, eu vou passar da mesma forma que eu tô vendo e ouvindo. Aí ele falou, ok, fico muito contente. Daí depois disso eu pude ver minha casa novamente, só que dessa vez eu entrei lá dentro. E eu fiquei maravilhado, tipo, ficar de frente de uma casona e eu não acredito. Sim, eu acredito, mas da hora você fica pensando lá, meu Deus, isso tudo só pra mim. Não mereço tudo isso. E é uma sensação muito maravilhosa de ir no céu, uma coisa assim inexplicável, que dinheiro algum vai fazer uma pessoa feliz igual a felicidade que você sente ao estar no céu. É uma sensação gostosa, maravilhosa e é uma coisa que você fica leve que nem uma pena saber que você foi lá, entendeu? E eu já queria até ficar por lá. E irmãos,
essa foi a minha experiência. Estou contando o que eu vi e ouvi lá, na experiência. E eu só estou repassando da forma que o anjo do Senhor pediu, entendeu? E essa foi a minha experiência. Graça e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Eu queria começar o meu comentário acerca dessa experiência com um versículo, aleluia. Lá em Apocalipse 3:5 diz assim: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha só, amados, glória a Deus, aleluia. Que bênção maravilhosa, né? Você acabou de ouvir esse relato aí, né, do jovem Felipe, ele, né, que tem apenas 16 anos, né? Ele não conhece, na verdade, né, não conhecia o missionário Davi Miranda. Ele nunca tinha ouvido falar do missionário Davi Miranda. Ele já ouviu falar do nome Deus é Amor, né? Porque tem muitas, né? Aqui em Manaus tem muitas, ele passa, ele sempre vê, né, o nome na frente, mas ele nunca se interessou por isso, né? Até porque éramos porta larga, né? E nunca chamou a atenção dele. Eu conheço porque eu já fui algumas vezes, né? Já fomos algumas vezes, já fui algumas vezes na Deus Amor quando eu era adolescente. Mas enfim, irmãos, Davi Miranda era um grande homem de Deus, né? O pouco que eu conheci ele, o pouco que eu escutava a rádio, meu Deus, sabe? Foi como o anjo do Senhor falou para Felipe, foi um doutrinador. Aleluia, glória a Deus. E essa experiência, irmão, direcionada, né? A apóstola Ellen Janaína vai já falar. A apóstola Ellen Janaína orou nele, né, e direcionou ele a essa questão, né? Direcionou o arrebatamento, porque às vezes o Espírito Santo ele nos leva a direcionar os arrebatamentos dos irmãos, a qual nós oramos, eles são arrebatados para evitar embaraço. Amém, irmãos? E o Senhor tem, né, respaldado isso. Ele fala no testemunho dele: eu nem sei por que eu vi essas coisas, porque, né, a apóstola pediu, a mãe dele, a apóstola pediu, né, para o anjo do Senhor mostrar onde estava Davi Miranda. E aí ele teve esse vislumbre, ele teve essa, né, toda essa questão que você viu aí também, né, como estava Deus Amor, né, e como está hoje, né, a igreja. E, irmãos, realmente, né, a sã doutrina é a porta estreita. A sã doutrina, ela é a porta estreita, ela é a porta para a salvação. Sabe, irmãos, é deixar as coisas do mundo, né? Aquilo que outrora para nós que era porta larga era normal. Um batom, uma maquiagem, né, uma calça jeans, um salto alto, esmalte, essas coisas. Para nós, né, outrora isso não era considerado coisas do mundo. Para nós isso era normal, né? Mas o Espírito Santo, né, me começou revelando a mim essas coisas aqui na igreja, né, que eu tinha que parar de usar bermuda, né? Se você vai ver depois o testemunho, não sei se você já viu o testemunho no nosso canal, um pouco da nossa história. E aí, né, através desses arrebatamentos, o Senhor foi fortificando a igreja aqui, né? Os irmãos foram testemunhando e chegou, né, onde nós estamos hoje. O Senhor tem dado revelações tremendas, revelações poderosas. E eu fico feliz, né? O missionário Davi Miranda, né, visto no céu pelo irmão Felipe, ele conta aí, né, que ele teve seus deslizes, né? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória do Senhor, né? Todos nós pecamos, na verdade. Não vou estar julgando, não julgo ninguém, né? Não vamos estar julgando ninguém, mas todos nós pecamos. Mas o plano na vida do homem de Deus, do servo de Deus, Davi Miranda, se cumpriu e é motivo de muita alegria estar desfrutando do galardão dele lá no céu, né, apóstola? Isso é bênção para nós, né? Poder, né, ter um respaldo de Deus para que o servo dele, né, o mensageiro dele, vamos assim dizer, tenha entrado nessa experiência profunda, não é isso, apóstola? É isso, apóstolo. Ontem estávamos orando ali, né, e eu fui direcionada. Ele não sabe, né, os comandos eu falo só com Deus. E quando ele teve arrebatamento, eu sabia que o Senhor queria levá-lo ao céu. E eu pedi para o Senhor que levasse lá, né, de encontro, onde estivesse ali o pastor Davi Miranda, e que desse uma palavra para ele. Foi o que eu pedi do Senhor, que ele pudesse conversar com Felipe. E quando ele voltou da experiência, ele não entendia, porque ele não conhecia, né? Nós não éramos de falar a respeito disso, desse pastor dentro da igreja, né? E o Felipe é dessa geração agora, nova, que não conheceu esse berço de doutrina aí que foi do missionário Davi Miranda. Então, eu fico feliz de saber que
valeu a pena, né? Eu achei lindo como que o anjo falou para o Felipe. Ele teve quedas, né? Ele teve determinados momentos, mas nos momentos finais ele viveu uma santidade ali, né? Que foi contemplada pelo Senhor. Então é a maior prova, né? De que a doutrina, a porta é estreita para a salvação, né? E que vale a pena a gente passar por tudo aqui, renunciar, obedecer ao Senhor para estar no dia da nossa morte lá no seio de Abraão com o Senhor, né, usufruindo das nossas mansões celestial. E eu estou muito feliz com essa experiência, é emocionante para a gente que é mãe também, e sentir esse privilégio, o respaldo de Deus, de saber que o nosso nome está falado no céu e que um grande homem de Deus está ali também contemplando essa obra que está sendo feita na doutrina do Senhor aqui na igreja. Amém? E tanto o Felipe como eu também, né? Na verdade, eu só conheço Davi Miranda, só. Eu não conheço filha, genro, não sabia nem o nome, nem sei, na verdade, né, o nome deles, né? Ele falou os nomes aí, mas sabe, irmãos, para você ver, né, que como é Deus na coisa, né, apóstola? E ele falou sobre isso, esse nome da pessoa que ele cita. Ele disse: mãe, eu não sei quem é essa pessoa, mas é um Marcelo, o anjo falou esse nome, né? E eu fiquei impressionada da forma que ele se expressa, né? A espontaneidade daquilo que o Senhor falou. E é isso, irmãos. Glória a Deus. E é ser fiel, né? Essa doutrina, ser fiel. E é ser fiel até o fim. Amém, irmãos? É até o último momento, né? Quando a gente éramos da Porta Larga, né? Nós costumávamos cantar canções, né? E eu lembro muito bem, né, que tem uma canção que diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Sabe, irmãos? Aí eu já vi vários pregadores Porta Larga dizendo: olha, você não vai morrer enquanto o plano de Deus não se cumprir em sua vida. Mas, irmãos, a Bíblia diz lá nos Heróis da Fé: todos esses morreram sem ter alcançado a promessa. Então não é só ser fiel, é ser fiel até o fim. Até o fim. Até a última batida do coração, até o último momento de sua vida. E eu estou feliz, né? Eu creio que muita gente que admirava o missionário também está feliz com esse testemunho, irmãos. E glória a Deus. A igreja Shalom aqui de Manaus, nós estamos em 20 de julho de 2021. Estamos vivendo um avivamento, né? Comparado a alguns lugares, o irmão comparou com o avivamento da Rua Azusa. Irmãos, todos os dias, 5, 6, 7, 8 pessoas têm sido arrebatadas aqui na igreja, fora os outros irmãos que têm tido experiência batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, visões. Irmãos, é um avivamento sobrenatural, que eu nunca vi isso, né, em lugar nenhum. E o Senhor achou graça de nós temos pagado um preço, né? A oração é a noite toda, oramos a noite toda, todos os dias, sabe, sem cessar, sem parar. E durante o dia também visitamos, oramos, estamos fazendo as coisas, lendo a Bíblia, se consagrando, para que, né, o Senhor continue achando graça e se preparando também para a volta do Senhor. Então, o meu conselho para você: se prepare, esteja preparado para a volta do Senhor. Amém, apóstola? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, apresenta este homem, esta mulher, Pai, este jovem, esta jovem, Pai, que está ouvindo, Pai, esse testemunho, ouvindo essa oração, Pai, derrama a Tua graça, Pai, que esse avivamento, Pai, que está acontecendo aqui no norte do Brasil, na capital do Amazonas, em Manaus, escoe, Senhor, para todo o Brasil e assim se espalhe para vários países, Pai. Senhor, eu sei que Tu tens escolhidos, Pai, nos 4 cantos dessa terra, Senhor, então acha os Teus escolhidos, Pai, levanta os Teus escolhidos, ajuda, meu Pai, aquele que tem sido oprimido pelo maligno, ajuda, Pai, aquele que tem passado, Pai, por lutas tremendas, Senhor, Pai, através desse avivamento poderoso, através dessas experiências, através de revelações, Pai, querido amado, Teu filho, a Tua filha aí, venha ser fortalecido, venha ser cheia da Tua graça, cheio do Teu poder, Senhor, um avivamento sobrenatural para os últimos dias, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Assim como o Senhor tem achado graça, Pai, aqui da nossa igreja da Shalom, assim também, Pai, acha a graça desse Teu servo e ajuda, Pai. Tem misericórdia, meu Deus, vem com graça, vem com poder. Eu te peço, Pai, e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.